Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 69, continuamos nas ofensas, parte 4. Então, recomendar a prática do nome, a repetição do nome, a pessoas irreverentes e ímpias que não estejam preparadas para ouvir tais conselhos. Então, sabendo que o nome é uma manifestação de Deus, que é sagrado, aqueles que têm condições, alguma aspiração pelo sagrado, por Deus, é que devem de ser encaminhadas. Agora, a pessoas materialistas que não têm fé, não deve ser prescrita o nome de Deus. É uma ofensa ao santo nome ensinar aqueles que não têm fé a cantar o santo nome. Aconselhar aqueles que não têm fé ou aqueles que não querem ouvir sobre o santo nome é uma ofensa ao todo auspicioso santo nome. ênfase de eu e meu e apego a objetos de prazer. Então, após ouvir as glórias do santo nome, após tudo isso, continuar com as noções de meu e de eu e apegado a objetos, aos objetos sensoriais, objetos de prazer, é uma ofensa. Se uma pessoa ouve a maravilhosa glória do santo nome, mas permanece apegada à consciência material, percebe tudo como eu e meu e não sente amor e apego ao ouvir sobre o cantar do santo nome, tal pessoa é, como é que se diz isto em português? Um ofensor, alguém que está ofendendo. Bom, não me veio a palavra, mas acho que deu para entender, Então, a manutenção da noção de eu e meu e o apego a objetos de prazer, após ter ouvido falar
ter recebido o nome de Deus, ter ouvido falar sobre desapego, tudo isso é ofensivo. Injuriar um Deus ou uma escritura em particular. Então, injuriar uma manifestação divina, um dos nomes de Deus, seja lá em que cultura ele tenha se manifestado ou exista, ou a escritura de uma outra cultura, ou seja lá o que for, ou de diferentes escrituras das quais, diferentes daquela que consideras a mais próxima do teu coração, né? Portanto, injuriar algumas dessas formas de Deus e escrituras é uma ofensa. Associar-se com descrentes, libertinos, pessoas sanguinárias, gananciosos e mentirosos é uma ofensa. Não é? Bom, para já é um prejuízo muito grande para ti, para o teu caminho espiritual. Como ficou claro, aquele que busca a Deus deve se associar com santos, sábios, com despertos, não é? Com devotos. O contrário também é verdade, só que é uma ofensa fazê-lo, é ofensivo, é mais grave que pecado, não é? Então, associar-se com descrentes, libertinos, gananciosos e mentirosos, pessoas sanguinárias, aqueles que têm estas características, é uma ofensa associar-se com elas. Uma grande ofensa também é culpar Deus na adversidade, não é? Então, culpar diretamente Deus, questionar a Deus, tudo isso é ofensivo. Então, como eu já expliquei antes, não é? Tem muitas dificuldades no caminho, mas culpar Deus pelas dificuldades e pelos infortúnios, se está indo para ti, alguma razão tem. E com certeza não é a culpa de Deus. Deus é amor. Mas esse conceito que se imagina, em que se separa Deus das outras coisas, está equivocado. O amor vem de várias formas. Existe o amor que vem de uma forma doce, mas quando é ignorado pelo cego, não é? Então ela começa a vir de forma mais amarga também. Mas se arrancar aquele ser da sua ilusão e o voltar para Deus, continua a ser doce, só é percebido amargo. Mas tudo no caminho espiritual, as recompensas vêm de dentro. São os frutos espirituais, não os frutos materiais, os frutos espirituais. E eles só vêm quando as coisas estão no seu lugar certo. Então, cada dificuldade dá-te a oportunidade de posicionares de uma forma melhor e cada vez melhor. Nas histórias dos devotos, é muito comum ver os devotos sendo oprimidos, maltratados, não é? E porquê é que Deus permite? Para que o devoto mostre pelo seu caráter, a sua pureza de caráter, que ele seja um exemplo para o mundo. E aquele que o está a maltratar, por exemplo, que tenha a possibilidade de testemunhar essa beleza, porque é uma beleza. Além do mais, aqueles maus tratos permitem o devoto trabalhar a sua humildade e se purificar cada vez mais e ficar mais próximo de Deus. Praticar a virtude com motivação pecaminosa. Então, ser virtuoso, mas tendo motivações pecaminosas por trás. É ofensivo. Praticar o Dharma com uma mente duvidosa também é uma ofensa, não é? Seguir os caminhos, os preceitos de Deus, mas duvidando de Deus, duvidando do divino, duvidando de tudo isso, é também uma ofensa. Ser preguiçoso no cumprimento dos seus deveres espirituais. Então, os deveres espirituais foram dados pelo Guru. O Guru é a manifestação de Deus, é uma bênção de Deus. E os deveres espirituais são os meios, o seva, o meio de servir a Deus,
são o caminho para Deus, são sagrados. Ser preguiçoso, no fim de pedir tanto por orientação, no fim de clamar tanto a Deus para que tivesse a bênção de receber orientação, depois fica preguiçoso a cumprir as tarefas que lhe foram dadas. Isso é ofensivo. Considerar uma imagem de Deus como madeira, pedra, metal, papel ou argila. Considerá-la pelo material com que ela foi feita. Pois a imagem é uma representação de Deus, é Deus. E é ofensivo tratar como uma estátua feita de não sei o quê. Tratar praçada. Então, nós tivemos nos Namapáradas, estamos a entrar um pouco nos Seva-apáradas, que tem a ver com o servir a Deus, não é? São diferentes, não são tão graves quanto os Namapáradas, mas ainda assim são ofensas e também têm a sua forma de ser espiado, obviamente, não é? Mas talvez tenha alguma mistura aqui de Namapáradas com Seva-apáradas, me perdoem, é tudo, não é? São tudo ofensas. Então, tratar o praçado, né, como alimento comum. O praçado é o alimento oferecido a Deus, feito por Deus, né, como alimento comum. Isso é ofensivo. Sendo que o praçado, os restos que Deus deixou depois dele tomar, não é? A comida que é oferecida a Deus, ela depois está carregada com a presença de Deus e recebida da forma correta, como já foi mencionado antes, tem o poder de limpar os pecados do devoto. Então não deve ser comer praçada como se fosse qualquer outra coisa, é uma ofensa. Tratar Charanamrita, que é a água na qual os pés sagrados de uma imagem de Deus foram lavados, como água comum, também da mesma forma é ofensivo, da mesma forma como o praçado limpa os pecados, esta água também. Considerar Tulasi, a planta sagrada do manjericão, como uma planta comum. Tulasi é a encarnação da divina Shri Mahalakshmi. Há uma história muito bonita que fala de como Shri Mahalakshmi se tornou uma planta, a Tulasi, na terra. São tudo histórias muito bonitas que têm uma parte transcendental nelas, não é? Que pode ser acessada por um devoto de coração puro. Aqui ficou em inglês. Tá. Considerar uma vaca como um animal comum, não é? Portanto, a vaca é considerada sagrada porque ela também é uma manifestação de Shri Mahalakshmi, chamada de Bhudevi, não é? A Mãe Terra. Então, é sagrada. Considerar o Bhagavad Gita ou o Bhagavad Mahapurana como um livro comum, não é? São escrituras, são as histórias de Deus, a palavra de Deus, são sagrados. Já falei um pouco sobre como se deve tratar com profunda sacralidade, nunca menos do que isso. Considerar os esportes divinos como atividades mundanas. Então, das manifestações de Deus na Terra, as suas histórias, o que ele andou a fazer, tudo isso, não é? Considerar isso como atividades humanas é ofensivo. São fonte de bem-aventurança, são manifestações de Deus e através da sacralidade têm muito para dar ao devoto, mas especialmente a conexão com Deus e a realização de Deus. As atividades de Deus na forma humana estão além da compreensão.
Seu significado só é revelado pelo próprio Senhor. É uma ofensa considerar as atividades do Senhor como atividades humanas. Comparar os esportes do Senhor com amor terreno. Há uma beleza incompreensível nestes esportes. Sem a revelação do Senhor, o que resta é a mente e as suas impurezas para interpretar os esportes do Senhor. Isto tem a ver aquilo que se sabe e o que se vê, não é? É para o mundo, e depois põe o aspecto que não se sabe e não se vê, que é entre Deus e o devoto. Mas tudo isto é fonte de néctar. Tem uma beleza muito grande, mas as impurezas não deixam ver, infelizmente. Mas o santo nome limpa e purifica e traz a visão se ela for necessária. Considerar as gopis como outras esposas em relação ao Senhor também é ofensivo. Já falei nas gopis, né? Exemplos do mais elevado tipo de devoto, de mais elevada pureza de devoção. Né? As gopis eram rishis encarnados, sábios, que pediram ao Senhor Rama, que foi uma outra encarnação de Deus, que veio antes de Krishna, né? que os aceitasse para estar perto dele. O Senhor Rama disse que os aceitaria em seu próximo avatar como Krishna, já que isso não era possível no avatar de Rama. O Senhor os trouxe como meninas durante o seu avatar como Krishna e permitiu que estivessem em associação muito próxima com ele em Rasa Lila. Incompreensível para a mente humana, mas fonte de bem-aventurança para elas, que o corpo é só um invólucro. Considerar a dança rasa de Sri Krishna como um esporte amoroso. Não é? Muitas são as alegrias transcendentais nessa interação de Krishna e as gopis. Está além da compreensão da maioria, exceto para aqueles que foram abençoados por vivê-la na sua totalidade. Para a maioria, as alegrias dessas interações se limitam apenas aos esportes amorosos e transmitir esse significado é ignorância, mas também uma ofensa ao nome divino. Discriminar entre tocáveis e intocáveis nas festividades ligadas ao Senhor. Né? Aqueles que se entregaram ao Senhor são iguais ao Senhor e devem ser vistos como diferentes, e não devem ser vistos como diferentes e discriminados por causa de nascimento e outras circunstâncias. Então, na Índia tem essa coisa das castas e dos intocáveis, mas não discriminar entre devotos de uma forma geral é muito importante. Fazê-lo é uma ofensa. Julgar os devotos por coisas externas, por valores mundanos, não é? Por coisas externas. Nascimento, como já foi mencionado, a riqueza, beleza, a inteligência, julgá-los com base nisso e criticá-los é ofensivo. Comentar os méritos ou deméritos dos santos. Tem que estar num lugar muito elevado para fazer esse tipo de comentários sobre santos, não é? Tipo, quem és tu para fazer esse comentário? Porque eles estão num nível muito acima. Então, levantar-se para opinar, criticar sobre méritos e deméritos é uma ofensa ao nome divino. Ter uma opinião elevada sobre si mesmo, não é? Isto também é ofensivo. É a manifestação do orgulho e o entretenimento do orgulho e da arrogância. Virar as costas para uma imagem de Deus também é uma ofensa. Aproximar-se de uma imagem de Deus com sapatos.
Considerar-se um devoto, uma alma piedosa, um homem instruído ou um homem virtuoso. Também é ofensivo a Deus, ofende o santo nome, não é? Porque é o orgulho espiritual. Isso é contrário à devoção, contrário a Deus. Recusar-se a sustentar a esposa, os filhos, a família, os dependentes, os necessitados e os homens santos, exceto para os renunciantes, aqueles que se entregaram exclusivamente a Deus. Estar com Deus é o maior dharma. Os outros dharmas, eles são livres desses dharmas. Os outros que não se entregaram totalmente a Deus, não é? Que ainda cuidam da sua própria vida, seja lá o que se queira dizer, não é? Recusar-se a sustentar a esposa, filhos, família, dependentes. Os necessitados também são da responsabilidade do homem comum, que está lá na vida, não é? E os homens santos também é a responsabilidade do mundo mundano e material cuidar dos homens santos, pois os homens santos abrem o caminho dele para Deus. Então é da responsabilidade deles cuidar dos homens santos. Só os renunciantes é que não têm mais essas obrigatoriedades. E o renunciante é aquele que larga o mundo para se voltar para Deus, não é aquele que larga as responsabilidades do mundo para não as ter, é diferente. Oferecer algo a Deus tratando como agradável para si mesmo, ou desfrutá-lo antes de oferecê-lo a Deus. Então, estar oferecer qualquer coisa para Deus porque está cobiçando tomar aquela coisa, não é? Seja lá o que for, ou ingerir qualquer coisa, pegar alguma coisa para si, sem oferecer primeiro a Deus. Jurar pelo nome do seu Ishta Devata, portanto, o nome escolhido de Deus, jurar por esse nome, também é ofensivo. E vender o Dharma e o nome de Deus, vender a espiritualidade, vender o Dharma, vender o nome de Deus é ofensivo. Esperar qualquer coisa de qualquer pessoa que não seja Deus. Então, aquele que se entregou a Deus não deve esperar, é ofensivo esperar coisas dos outros, favores, ajudas, seja lá o que for, determinado tipo de atitudes ou comportamentos, seja lá o que for. Esperar alguma coisa dos outros sem ser de Deus é uma ofensa. Violar as injunções dos Shastras, das Escrituras, também é uma ofensa. Comportar-se como um conhecedor de Brahman, embora careça de tal conhecimento. Então, comportar-se como um desperto, um conhecedor de Brahman, um ser transcendental, sem o ser, é uma ofensa. Discriminar entre os devotos pertencentes a diferentes linhas devocionais. Então, essa discriminação também é ofensiva. Injuriar determinados avataras, discriminando entre os seus respectivos lilas. Portanto, cada descida divina tem a ver com determinadas circunstâncias e propósitos que só a Deus dizem respeito. E comparar entre essas várias manifestações, injuriando uns em prol de outros, é ofensivo. Dar praçada ou charanamrita, portanto a água e a comida oferecida a Deus e a água de lavar os pés de uma imagem, não é? A qualquer um por ganância, com algum tipo de expectativa de algo em troca. Insultar uma foto, imagem ou nome de Deus. Bom, isso não é preciso explicar, não é? Oprimir, intimidar ou prejudicar alguém quando se é um devoto e se está sobre o santo nome. Renunciar à fé ao perderem uma controvérsia ou ao falhar em estabelecer uma proposição. Então, participar em discussões espirituais em si já é
já não é legal, né? Já é ruim o suficiente. Mas se porventura numa dessas discussões perde a fé porque não conseguiu passar o seu ponto de vista, não convenceu, etc., perde a sua fé, isso aí já é ofensivo. Considerar o nascimento e as atividades dos vários avataras como lugar comum, como algo comum, não é? Como os acontecimentos de um outro ser qualquer, como uma história humana comum. Isso também é ofensivo. E considerar as formas de par da divindade, como Shri Radha, Shri Krishna, como distintas e separadas, porque eles são a mesma coisa. Como um discípulo excessivamente zeloso que acaba por agir contra a vontade do Guru. Não é? Então, um discípulo zeloso, por muito zeloso que ele possa ser, se ele contraria aquilo que o Guru falou para fazer, achando que está a fazer bem, que o Guru de alguma forma se equivocou, ou não sabe o que está a dizer, ou etc., isso é ofensivo. O Guru sabe muito bem o que faz e não necessariamente o discípulo vai compreender as ações do Guru, mas a orientação é para ser cumprida à risca, com reverência e prontidão. Muito bem, continuamos. Próximo. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.